Miguel Almeida subiu as escadas correndo. Eram 2 da manhã e seu bebê Enzo chorava há mais de 1 hora. Nenhuma babá conseguia acalmar o menino de 3 meses, mas quando chegou na porta do quarto, parou seco. A faxineira nova estava lá segurando seu filho e Enzo estava quieto. Sofia Costa não tinha visto Miguel ainda. Embalava o bebê contra o peito, cantando baixinho, mas lágrimas desciam pelo rosto dela. Não eram lágrimas de irritação, eram lágrimas de dor pura. "Calma, meu amor", sussurrava pro Enzo. "Não chora mais. A mamãe tá aqui." Miguel ficou paralisado. Há semanas não via o filho assim tranquilo. "Sofia!" Ela se assustou, quase derrubando o bebê. Os olhos dela arregalaram de pânico. "Senhor Miguel, eu posso explicar. Como você conseguiu fazer ele parar de chorar?" Sofia tremia, tentando devolver Enzo pro berço. "Eu sei que não devia ter mexido, mas o choro... Eu não consegui." "Por que você estava chorando?" A pergunta saiu antes que Miguel pensasse. Sofia baixou os olhos. "Porque eu também tinha um bebê igualzinho ao Enzo. E agora ele não chora mais. Nunca mais." Miguel sentiu um soco no peito. "O que aconteceu?" "Morreu há 1 mês. Síndrome da morte súbita." Sofia abraçou Enzo mais forte. Uma manhã, ele não acordou mais. "Meu Deus!" Quando ouvi o Enzo chorando, foi como se fosse meu Davi pedindo socorro. Eu não podia deixar ele sofrer. Passos pesados na escada fizeram Sofia empalidecer. A senhora Beatriz Lima apareceu de camisola, o rosto contorcido de raiva. "O que essa mulher tá fazendo com meu neto?" Beatriz entrou como um furacão, avançando sobre Sofia. "Tire suas mãos sujas do meu neto agora." "Senhora Beatriz, eu só tava ajudando." "Ajudando? Quem você pensa que é para tocar na minha criança?" Miguel tentou intervir. "Beatriz, ela conseguiu acalmar o Enzo." "E daí, Miguel? Essa mulher invadiu o quarto do bebê de madrugada. Como ela entrou aqui?" Beatriz se plantou na frente de Sofia. "Escuta aqui, sua aproveitadora. Não sei que jogo você tá fazendo, mas comigo não cola." "Eu não tô fazendo jogo nenhum", Sofia protestou. "Não? Então me explica por que uma faxineira tá mexendo com um bebê alheio de madrugada." "Porque ele tava chorando." "E o que você tem a ver com isso? Qual o seu interesse no meu neto?" Sofia olhou desesperada pro Miguel. "Eu perdi meu filho." "Ah, perdeu, foi? E como perdeu? Como mamãe perde bebê de 2 meses?" O rosto de Sofia ficou branco. "Foi morte súbita. O médico disse... Que conveniente. Bebê morre sem explicação e a mãe aparece querendo cuidar de criança alheia." Beatriz deu um passo ameaçador. "Mulher que não conseguiu proteger o próprio filho quer cuidar do meu neto?" Miguel viu Sofia tremer com a crueldade das palavras. "Beatriz, isso foi muito cruel." "Cruel é a verdade, Miguel. Uma mãe normal que perde filho fica longe de bebês até se curar. Não sai pegando o filho dos outros." Beatriz se virou para Sofia. "Devolve meu neto e suma daqui. Volta pro seu lugar." Sofia correu até o berço, deitou Enzo com cuidado e saiu correndo do quarto. Miguel ouviu a porta dela batendo lá embaixo. "Beatriz, você exagerou." "Exagerei, Miguel? Essa mulher estava sozinha com seu filho de madrugada. Como ela sabia que ele estava chorando?" Miguel não tinha resposta. "Filho, mulheres desesperadas fazem coisas desesperadas. Ela perdeu o bebê e agora quer o seu. É óbvio." Talvez ela só quisesse ajudar. Ou talvez seja maluca. "Miguel, mãe normal não perde filho e sai cuidando de criança alheia. Isso não é normal." Miguel olhou pro Enzo dormindo no berço. Sofia tinha conseguido algo que ninguém conseguiu. "Vou ficar de olho", disse ele. "Não basta, tem que pôr limites. Ela é faxineira, não babá. E depois do que vi hoje, nem sei se devíamos manter ela aqui. Amanhã eu converso com ela. Conversa e põe rédea, senão eu mesma ponho." Na manhã seguinte, Beatriz implementou regras humilhantes para Sofia. "A partir de hoje,
anunciou na cozinha para o pessoal todo. A Sofia só trabalha quando o bebê estiver dormindo. Não quero barulho perturbando meu neto. Lúcia franziu a testa. Mas, senhora, isso significa que ela vai trabalhar de madrugada? Problema dela. Devia ter pensado antes de se meter onde não foi chamada. Sofia, lavando louça, só assentiu em silêncio. Outra regra. Sofia não sobe no andar de cima quando o Enzo estiver acordado. E se eu souber que ela tocou no meu neto, vai embora na hora. Durante a semana, Beatriz fez a vida de Sofia virar um inferno. Inventava tarefas bobas, reclamava de tudo, humilhava a moça na frente dos outros. Sofia, esse chão tá sujo, limpa de novo. Sofia, quem mandou dobrar toalha assim? Faz direito. Sofia, por que demora tanto? Preguiça? Miguel via algumas humilhações e ficava incomodado, mas não falava nada. Ainda estava confuso sobre a situação. Mas uma coisa ele não conseguia ignorar. Enzo estava diferente. Quando Sofia trabalhava no andar de baixo, o bebê ficava mais calmo lá em cima. Quando ela saía para almoçar, Enzo ficava agitado. Na quinta, isso ficou óbvio. Miguel estava trabalhando quando ouviu Enzo chorar lá de cima, um choro de dor. Subiu e encontrou Clara desesperada. Senhor Miguel, ele não para! Já tentei tudo! 40 minutos depois, Enzo ainda berrava. Miguel estava no limite quando Sofia apareceu na porta. Senhor Miguel, desculpa, posso tentar? Miguel viu a angústia real no rosto dela. Entregou o filho. Sofia usou a técnica da posição e massagem. Enzo se acalmou em 10 minutos. Obrigado, Miguel disse emocionado. Sofia sorriu e se virou para sair. Na porta, esbarrou com Beatriz. O que você está fazendo aqui? O senhor Miguel pediu ajuda. Sofia, desce para o seu lugar. Depois que ela saiu, Beatriz explodiu. Miguel, você não vê o que está acontecendo? Ela sempre aparece na hora certa. Como ela sabe quando o Enzo tem problema? Ela ouviu o choro. Ela fica de olho, espera você precisar dela para aparecer como salvadora. Miguel franziu a testa. Quando Beatriz falava assim, soava mesmo suspeito. E tem mais, Beatriz continuou. Conversei com umas amigas sobre mulheres que perdem filhos e ficam obsessivas. É um transtorno conhecido, Miguel. Luto patológico. Elas projetam o filho morto em outras crianças. Sofia não parece louca. Os piores nunca aparecem, Miguel. Essa mulher é um perigo pro Enzo e eu vou provar. No domingo, a prova que Beatriz queria apareceu de forma inesperada. Miguel desceu para tomar café e achou estranho. A casa estava silenciosa demais. Enzo sempre acordava chorando às 7, mas já eram 8h30. Subiu para o quarto e encontrou uma cena que o deixou gelado. Enzo estava acordado no berço, quietinho, olhando para o teto, mas não era normal. Os olhinhos dele estavam vidrados, meio lentos. Clara! Gritou. A babá veio correndo. Que foi, senhor? O Enzo tá estranho, olha ele. Clara se aproximou do berço e franziu a testa. Ele tá meio sonolento demais. Não é normal. Miguel pegou o filho no colo. Enzo tava mole, sem reação. Vamos pro hospital, disse entrando em pânico. Foi nesse momento que Beatriz apareceu na porta com uma expressão que Miguel não conseguiu decifrar. O que houve? O Enzo tá estranho, muito sonolento. Deve ser só cansaço. Não, Beatriz, tem algo errado. Enquanto Miguel se preparava para sair para o hospital, Beatriz desceu na cozinha e fez uma ligação. Detetive Nunes, acelera essa investigação. Preciso de resultados hoje. No hospital, o médico examinou Enzo e franziu a testa. Ele tá com sinais de sedação leve. Vocês deram algum medicamento? Não, Miguel respondeu. Nada estranho. Os reflexos dele estão um pouco lentos, mas não é perigoso. Deve passar em algumas horas. Voltando para casa, Miguel estava confuso e preocupado. Como Enzo podia ter sinais de sedação? Beatriz o esperava na sala com cara de quem tinha más notícias. Miguel, chegou o relatório do investigador.
Que investigador? Contratei um detetive para investigar a Sofia. E descobrimos coisas muito preocupantes. Miguel sentou, ainda segurando Enzo. Que coisas? Beatriz abriu uma pasta. A morte do bebê dela não foi tão simples quanto ela contou. Teve investigação policial. Como assim? O bebê dela morreu em casa, sozinho com ela. O marido estava trabalhando. Quando ele chegou, encontrou a Sofia em estado de choque, dizendo que o bebê não acordou. Miguel sentiu um frio na barriga. A polícia investigou porque a história dela tinha inconsistências. Ela mudou a versão várias vezes sobre o horário que achou o bebê. Isso não significa... Miguel, tem mais. Descobriram que ela tinha comprado calmante infantil 3 dias antes da morte do bebê. Para quê? Ela disse que era porque o bebê chorava muito à noite. Mas Miguel, bebê de 2 meses não toma calmante. O coração de Miguel disparou. Você tá insinuando que... Tô insinuando nada. Tô te mostrando fatos. A investigação foi arquivada por falta de provas, mas as suspeitas ficaram. Miguel olhou pro Enzo, que agora dormia pesado em seus braços. Pesado demais. E hoje de manhã o Enzo acordou sedado. Exato, Miguel. Essa mulher pode ter feito alguma coisa com seu filho. Mas como? Ela não tem acesso a medicamentos. Beatriz se levantou. Vem comigo. Eles subiram até o quarto dos funcionários. Beatriz bateu na porta de Sofia. Sofia, abre aqui. Senhora Beatriz, que foi? Precisamos conversar. Sofia abriu a porta ainda de roupão. Miguel vai entrar no seu quarto para dar uma olhada. Olhada em quê? Só checagem de rotina. Você não se importa, né? Miguel entrou no quartinho simples. Beatriz foi direto na mesinha de cabeceira e abriu a gaveta. Miguel, olha isso! Ela tirou um frasco de calmante infantil da gaveta. O que é isso, Sofia? Miguel perguntou a voz gelada. Sofia olhou para o frasco em choque. Eu nunca vi isso antes. Tá na sua gaveta, Beatriz disse. Mas eu não comprei isso. Eu nem sei como... Ah, Sofia! Miguel interrompeu, a voz perigosa. Meu filho acordou sedado hoje e agora achamos calmante no seu quarto. Senhor Miguel, eu juro que não sei como isso foi parar aqui. Você jura? Como você jurou que só queria ajudar? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eu não fiz nada com o Enzo. Eu jamais machucaria uma criança. Como seu próprio filho? Beatriz perguntou venenosa. Sofia ficou branca. Meu filho morreu de morte súbita. Ou morreu porque você deu calmante demais? Não! Sofia gritou. Não foi assim. Miguel observava a cena, dividido entre a compaixão e o medo. As evidências eram terríveis. Sofia, disse ele, a voz dura. Você vai fazer suas coisas e sair da minha casa agora? Senhor Miguel, por favor, me deixe explicar. Eu não tenho o que explicar. Você mentiu para mim, botou meu filho em risco. Eu não menti. Eu não fiz nada. Então, como explica o calmante na sua gaveta? Sofia olhou desesperada de Miguel para Beatriz. Alguém pôs ali, eu juro. Claro, Beatriz disse sarcástica. Alguém entrou no seu quarto para te incriminar. Foi isso mesmo? Miguel balançou a cabeça. Sofia, pega suas coisas e vá embora. Não quero você perto do meu filho nunca mais. Por favor, Sr. Miguel, vá embora. O grito de Miguel ecoou pela casa. Sofia recuou como se tivesse levado um tapa. Está bem, sussurrou. Eu vou. Ela pegou uma mala pequena e saiu correndo da casa, carregando apenas o essencial. Miguel ficou na janela, vendo ela se afastar pela rua escura. Lá de cima, Enzo começou a chorar. Ele vai ficar bem, Beatriz disse, tocando o ombro do filho. Você fez a coisa certa. Mas quando o choro de Enzo se intensificou, virando desespero puro, Miguel começou a se perguntar se realmente tinha feito a coisa certa. Beatriz subiu para tentar acalmar o neto, mas Enzo rejeitou tudo. Mamadeira, colo, música,
Nada funcionava. Às 4 da manhã, Enzo ainda chorava. Miguel se pegou pensando em Sofia. Será que tinha cometido um erro terrível? Mas quando lembrou do calmante na gaveta dela e do estado sedado de Enzo, a dúvida voltou. Fiz o que tinha que fazer, murmurou para si mesmo. Só que no fundo, alguma coisa não parecia certa. Os 3 dias seguintes foram um inferno. Sem Sofia, Enzo entrou numa espiral de desespero. Ele rejeitava todas as babás, chorava dia e noite e mal comia. Miguel contratou 2 babás novas, mas nada funcionava. Ele tá sentindo falta dela, comentou Lúcia numa manhã, enquanto preparava café. Falta de quem? Beatriz perguntou, se fazendo de desentendida. Da Sofia. O bebê se acostumou com ela. Lúcia, fala besteira. Criança não se acostuma com faxineira. Mas Miguel estava notando a mesma coisa. Enzo parecia inconsolável desde que Sofia saiu. Na terça-feira, o pediatra ligou preocupado. Senhor Miguel, o Enzo perdeu 200 guares na consulta de ontem. Isso é muito para uma semana. Ele não tá comendo bem. Alguma mudança na rotina, troca de babá, mudança de casa? Miguel hesitou. Despedimos uma funcionária que cuidava dele às vezes. Ah, bebês criam vínculos rápido. Pode ser isso. Tenta manter a rotina o mais estável possível. Depois de desligar, Miguel ficou pensando. Será que Sofia realmente tinha criado um vínculo com Enzo? Ou era só coincidência? Na quarta à noite, sua dúvida cresceu. Enzo chorou das 11 da noite às 3 da manhã. Nada o acalmava. Miguel e 2 babás tentaram de tudo. Às 3h30, exausto, Miguel se pegou pensando. Se a Sofia estivesse aqui. A ideia o assustou, porque estava pensando na mulher que possivelmente tinha drogado seu filho. Mas quando Enzo finalmente dormiu às 4 da manhã, Miguel não conseguiu parar de pensar na forma como ela segurava o bebê, o carinho genuíno no rosto dela, a dor real quando falou do próprio filho. Será que eu me enganei? Murmurou no escuro. Na quinta de manhã, algo estranho aconteceu. Miguel estava tomando café quando ouviu barulho de discussão na cozinha. Foi verificar e encontrou Lúcia brigando com Beatriz. Senhora Beatriz, isso não tá certo. O que não tá certo? A senhora sabe que a Sofia não fez nada de errado. Beatriz ficou tensa. Lúcia, você não sabe de nada. Sei sim, conheço essa menina desde pequena. Ela jamais machucaria uma criança. Lúcia, você viu o calmante na gaveta dela? Vi, mas também sei que ela tem alergia grave a esses remédios. Tá na ficha médica dela que eu mesma trouxe. Miguel parou de mastigar. Como é? Lúcia se virou para ele. Senhor Miguel, a Sofia tem alergia severa a calmantes desde pequena. Ela nem pode chegar perto dessas coisas. O sangue de Miguel gelou. Você tem certeza? Tenho. Uma vez ela passou mal só de cheirar pomada com calmante. Miguel olhou para Beatriz, que estava pálida. Beatriz, você sabia disso? Eu? Como eu ia saber? Você que achou o calmante na gaveta dela. Acaso? Puro acaso. Beatriz disse rápido demais. Miguel se levantou devagar. Lúcia, você pode provar essa alergia? Posso. Tenho a ficha médica dela aqui. Trouxe quando indiquei ela para o trabalho. Lúcia foi buscar os papéis. Quando voltou, mostrou para Miguel um documento médico claro. Alergia severa a benzodiazepínicos e derivados. Evitar contato. Miguel olhou para o medicamento que Beatriz tinha encontrado. Era exatamente um derivado de benzodiazepínico. Beatriz, disse ele, a voz perigosa. Como um calmante que pode matar a Sofia foi parar na gaveta dela. Beatriz ficou sem resposta, a não ser que alguém tenha colocado lá. O silêncio na cozinha era mortal. Lúcia olhava de um para o outro, percebendo a tensão. Miguel, você está insinuando que... Tô perguntando como isso foi parar lá. Beatriz se recompôs. Não sei. Talvez ela tenha comprado sem saber da alergia. Ou talvez a ficha médica seja falsa.
A ficha é do Hospital São Luís, Lúcia disse. Não é falsificada. Miguel olhou para Beatriz com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Suspeita, decepção e algo mais perigoso. Raiva. Beatriz, eu acho melhor você me contar a verdade agora. A verdade sobre o quê? Sobre o que você fez com a Sofia. Beatriz engoliu seco. Pela primeira vez, percebeu que tinha ido longe demais. Miguel, eu só queria proteger meu neto. Proteger de quê? De uma mulher que tem alergia ao remédio que você plantou na gaveta dela? O silêncio se estendeu. Lúcia olhava chocada. Miguel respirava pesado. E lá de cima, Enzo começou a chorar de novo. O choro de Enzo ecoou pela mansão como um lamento que não tinha fim. Miguel subiu correndo, deixando Beatriz sozinha na cozinha com Lúcia. Senhor Miguel, ele não para desde que a Sofia saiu, disse Clara, a babá, no limite. Já tentei tudo. Miguel pegou o filho. Ele continuou chorando, mas agora olhava nos olhos do pai como se perguntasse: onde ela está? Lá embaixo, Lúcia confrontava Beatriz. Senhora Beatriz, o que a senhora fez foi crime. Plantou remédio na gaveta da menina. Lúcia, não inventa. A senhora sabia da alergia dela. Eu mesma trouxe a ficha médica. Beatriz se aproximou, ameaçadora. Lúcia, você trabalha aqui há 15 anos, tem família para sustentar. Cuida da sua vida. Isso não vai ficar assim. O Dr. Miguel vai saber a verdade. 2 horas depois, Enzo ainda chorava. Miguel tentou de tudo. Mamadeira, colo, música, nada funcionava. Por que você está chorando assim? Murmurou exausto. Senhor, Clara se aproximou. O bebê está assim desde que a Sofia saiu. É como se tivesse perdido a mãe. As palavras atingiram Miguel como um raio. Enzo havia perdido a mãe no parto. Agora perdera a única pessoa que conseguia consolá-lo. Você acha que ele sente falta dela? Tenho certeza, e se não trouxer ela de volta logo... Clara não terminou a frase, mas Miguel entendeu. Desceu para a sala onde Beatriz fingia assistir TV. Beatriz, como você soube onde estava o calmante no quarto da Sofia? Ela hesitou. Intuição. Sempre guardo remédios na mesinha de cabeceira. Mas você sabia da alergia dela? Como eu ia saber? Lúcia sabia. E você viu a ficha médica quando ela indicou a Sofia? Beatriz ficou tensa. Não vi ficha nenhuma. Mentira! Miguel se aproximou. Se você plantou aquele remédio... Eu não plantei nada. Como você pode me acusar? Porque você foi direto na gaveta certa. Porque você sabia exatamente onde procurar. Beatriz se levantou, desesperada. Miguel, aquela mulher era perigosa. Era? Ou você que era perigosa para ela? O medo brilhou nos olhos de Beatriz. Não faça a burrice de trazer ela de volta. Por que não? Se ela é inocente? Porque ela vai roubar seu filho de você. Miguel ficou em silêncio por um momento. Ou talvez ela seja exatamente o que meu filho precisa. Lá de cima, Enzo chorou mais alto. Miguel subiu correndo e encontrou uma cena que o apavorou. O bebê estava vermelho, suado, tremendo de tanto esforço. Ele está passando mal, Clara disse em pânico. Miguel tocou a testa do filho. Estava quente. Vamos para o hospital. No caminho, Enzo teve convulsões leves. No hospital, o pediatra foi direto. Desidratação severa e estresse extremo. Esse bebê está sofrendo um trauma de separação. Como assim? Perdeu uma figura de apego importante. Se não reverter logo, pode ser fatal. Bebês podem morrer de desgosto, Sr. Miguel. Miguel sentiu o mundo desabar. O que eu faço? Traz de volta a pessoa que ele perdeu, urgente. Saindo do hospital, Miguel ligou para Lúcia. Lúcia, você tem o telefone da mãe da Sofia? Tenho. Por quê? Preciso encontrar a Sofia. Meu filho está morrendo sem ela. Sofia acordou no banco da praça, onde havia dormido à noite. Era domingo de manhã,
e ela nem tinha mais para onde ir. Gastara os últimos centavos num pão na padaria. 3 dias desde que saiu da casa de Miguel. 3 dias no inferno. Tentara arrumar trabalho, mas ninguém contratava uma mulher sem referências que havia sido demitida por má conduta. A notícia se espalhara pelo bairro. Aquela que drogou o bebê do patrão, sussurravam pelas ruas. O celular tocou. Sua mãe. Filha, onde você tá? Tô procurando você há 2 dias. Tô bem, mãe. Não tá não. Sua voz tá estranha. Sofia começou a chorar. Mãe, não aguento mais. Primeiro perdi o Davi. Agora me acusaram de drogar o Enzo. Filha, alguém armou para você. Eu sei, mas ninguém acredita. Eu acredito e vou provar sua inocência. Helena desligou e foi direto para a casa de Miguel. Tocou a campainha às 8 da manhã. Preciso falar com o Dr. Miguel. A senhora tem horário? Não, mas não saio daqui até falar com ele. Miguel apareceu 5 minutos depois, de roupão, olheiras profundas. Senhora Helena, vim esclarecer as mentiras sobre minha filha. Na sala, ela abriu uma pasta. O senhor acreditou que minha filha deu calmante para o seu bebê? Achamos o remédio. Remédio que ela jamais compraria. Helena mostrou o prontuário médico. Alergia severa desde os 5 anos. Miguel leu o documento oficial. Isso aqui? Ela mostrou outro papel. É o laudo da morte do Davi. Síndrome da morte súbita, sem negligência. Miguel estudou o laudo, era claro, sem qualquer suspeita sobre Sofia. Então por que me contaram que havia investigação? Quem contou? Miguel ficou calado. Foi a sogra, né? Ela mentiu pro senhor. Nesse momento, Beatriz desceu. O que essa mulher tá fazendo aqui? Helena se levantou. A senhora plantou aquele remédio na gaveta da minha filha. Eu nunca. Plantou sim. Lúcia me contou que a senhora viu a ficha médica. Miguel observava, começando a entender tudo. Beatriz, você leu a ficha da Sofia? Não. Leste, sim, Helena explodiu. E mesmo sabendo da alergia, plantou o remédio. Miguel, nem escuta essa mulher. Como você soube onde estava o calmante? Miguel perguntou gelado. Beatriz ficou encurralada. Foi sorte. Ou porque você mesma colocou lá, Helena gritou. Eu estava protegendo meu neto. O silêncio foi mortal. Beatriz havia confessado. Protegendo de quê? Miguel perguntou. De uma obsessiva que ia roubar ele. Colocando um remédio que podia matar ela? Eu não sabia da alergia. Sabia sim, Miguel explodiu. Sai da minha casa agora. Miguel, 2 horas para juntar suas coisas e sumir. Beatriz subiu correndo. Helena olhou para Miguel. E agora? Vai atrás da minha filha. Onde ela tá? Não sei. Saiu de casa ontem. Acho que foi pro cemitério ou pra maternidade. Maternidade? Onde o Davi nasceu. Ela vai lá quando tá muito mal. Miguel correu pro carro com Enzo. Miguel chegou na maternidade e viu uma figura magra no banco do jardim. Sofia observava mulheres saindo com bebês, os olhos perdidos de dor. Estava irreconhecível, cabelos desalinhados, roupas sujas, magra demais. Sofia, ela se virou assustada. Senhor Miguel, como me achou? Sua mãe me disse onde procurar. Sofia se levantou, pronta para fugir. Não tenho nada para falar com o senhor. É sobre o Enzo. Ela parou ao ouvir o nome. O que tem ele? Miguel se aproximou. Ela viu o bebê no colo dele e arregalou os olhos. Enzo estava apático, magrinho, sem brilho. Meu Deus, o que aconteceu? Ele tá morrendo de saudade sua. Não fala isso. É verdade. Desde que você saiu, ele não come, não dorme, tá internado com desidratação. Sofia começou a chorar. Posso pegar ele? Miguel entregou Enzo. Assim que sentiu os braços familiares, o bebê abriu os olhinhos e fez um ruído baixinho. Oi, meu amor, sussurrou, as lágrimas caindo. Mamãe tá aqui. Pela primeira vez em dias, Enzo esboçou um sorriso.
Miguel observou e sentiu uma revelação. Aquela mulher era a mãe que Enzo escolheu. Sofia, preciso te pedir perdão. Ela não tirou os olhos do bebê. Pelo quê? Por ter acreditado na Beatriz, por não ter escutado, por ter te humilhado. O Senhor fez certo protegendo seu filho. Não fiz. Fiz exatamente o errado. Miguel se sentou ao lado dela. Sua mãe me mostrou seus documentos, a alergia, o laudo do Davi. Sofia continuou embalando Enzo. E a Beatriz confessou que plantou o calmante. Sofia olhou para ele, surpresa. Confessou? Disse que estava protegendo o Enzo de você. Eu a expulsei de casa. E agora? Agora quero que você volte. Pro trabalho, pra família. Miguel segurou a mão dela. Sofia, olha pro Enzo. Vê como ele reage com você. Isso não é acaso. Eu não sou mãe de ninguém. É sim. É a mãe que o Enzo escolheu. Miguel se aproximou. E a mulher que eu escolhi também. Sofia parou de embalar o bebê. O que o senhor está dizendo? Que me apaixonei por você. Pela forma como cuida do meu filho. Pela mulher forte que você é. Senhor Miguel. Miguel. Só Miguel. Ele tocou o rosto dela. Sofia, eu te amo. E o Enzo te ama. Volta para casa. Que casa? Eu não tenho casa. Tem sim. Comigo, com a gente. Sofia olhou para Enzo, que segurava seu dedo com a mãozinha pequena. E se eu machucar ele sem querer? Como machuquei o Davi? Você não machucou o Davi e não vai machucar o Enzo. Miguel segurou o rosto dela. Sofia, para de se culpar. Você é uma mãe maravilhosa. Como o senhor pode saber? Porque meu filho quase morreu sem você. Porque ele só sorri quando tá no seu colo. Miguel beijou a testa dela. Porque você salvou nós dois. Sofia começou a chorar mais forte. Eu tenho medo. Eu também. Medo de ser pai sozinho, de não conseguir cuidar dele. Miguel limpou as lágrimas dela. Mas juntos a gente consegue. Enzo fez um barulhinho como se concordasse. Volta para casa, Sofia, por favor. Ela olhou nos olhos dele e viu sinceridade pura. Tá bem, sussurrou. Eu volto. No caminho de volta, Enzo piorou rapidamente. O que começou como letargia virou febre alta. Miguel correu para o hospital com Sofia. Ele tá muito quente, ela disse. No pronto-socorro, o pediatra examinou Enzo e franziu a testa. Desidratação severa, hipoglicemia, temperatura instável. Olhou para Miguel. Esse bebê tá há quantos dias sem se alimentar direito? 5 dias. 5 dias, senhor? Isso é grave. Vamos ter que internar. Colocaram Enzo num berço com soro e aparelhos. O bebê estava pálido, respirando rápido. Ele vai ficar bem? Sofia perguntou, segurando as grades do berço. Depende. Bebês podem desenvolver complicações sérias com desnutrição. Miguel sentiu o mundo desabar. Por causa da mentira de Beatriz, quase perdeu o filho. Doutor, ela pode ficar aqui? Apontou para Sofia. O bebê se acalma com ela. Pode. Na verdade, é recomendado. Ele precisa de estímulos afetivos para se recuperar. Durante a noite, Sofia não saiu do lado de Enzo. Cantava baixinho, segurava a mãozinha dele, conversava como se ele entendesse tudo. Mamãe não vai embora mais, meu amor. Prometo. Miguel observava da poltrona, emocionado. Sofia tratava Enzo como se fosse realmente filho dela. Sofia. Você quer ser a mãe do Enzo de verdade? Ela olhou para ele. O senhor tá falando sério? Nunca falei nada tão sério na vida. Sofia voltou a olhar para o bebê. Desde que perdi o Davi, sinto um buraco no peito, como se tivesse perdido meu propósito. Ela tocou o rostinho de Enzo. Mas quando cuido dele, sinto que posso ser mãe de novo. Então seja. E a gente? O que a gente seria? Miguel se aproximou. O que você quiser que a gente seja. Eu quero ser família de verdade, não só babá ou cuidadora. Eu também quero. Às 3 da manhã,
Enzo acordou e olhou direto para Sofia. Pela primeira vez em dias, não chorou. Só sorriu. Oi, meu príncipe, ela sussurrou. Tá melhor? Enzo fez um ruidinho alegre. O médico passou na ronda e ficou impressionado. A melhora foi surpreendente. O que aconteceu? Encontrou a mãe dele, Miguel respondeu. Entendo. Bebês são resilientes quando se sentem seguros afetivamente. Na manhã seguinte, Enzo estava bem o suficiente para receber alta. Mas cuidado, o médico alertou. Nada de separações bruscas. Esse bebê precisa de estabilidade emocional. Não vai haver mais separações, Sofia garantiu, pegando Enzo no colo. Saindo do hospital, Miguel parou no estacionamento. Sofia, antes de ir para casa, preciso te falar uma coisa. O quê? Eu te amo, de verdade. Não é só gratidão por cuidar do Enzo. Sofia sorriu pela primeira vez desde que a conhecia de verdade. Eu também te amo. Então vamos para casa. Vamos para casa. No carro, Enzo dormiu tranquilo pela primeira vez em uma semana. No banco da frente, Miguel e Sofia entrelaçaram os dedos. Finalmente, eles eram uma família. De volta à mansão, Miguel mostrou para Sofia as mudanças que fez. Tirei todas as coisas da Beatriz. O quarto dela agora é seu. Senhor Miguel... Miguel, só Miguel. Sofia sorriu. Miguel, eu não preciso do quarto principal. Precisa sim, você é a dona da casa agora. Eles subiram para o quarto de Enzo. O bebê estava acordado no berço, brincando com os próprios dedinhos. Oi, meu amor. Sofia se debruçou sobre ele. Chegamos em casa. Enzo sorriu e esticou os bracinhos para ela. Ele realmente escolheu você como mãe, Miguel disse emocionado. E eu escolhi ele como filho. Miguel a abraçou por trás enquanto ela pegava Enzo no colo. Sofia, eu sei que você passou por muito trauma com o Davi, comigo, com a Beatriz. Foi difícil, mas agora vai ser diferente. Prometo que nunca mais vou duvidar de você. E eu prometo nunca mais esconder nada. Eles desceram para a cozinha, onde Lúcia os esperava com um sorriso enorme. Graças a Deus vocês voltaram. Eu sabia que a Sofia era inocente. Obrigado por ter defendido ela, Miguel disse. Menina, você tá muito magra. Vou fazer uma comida reforçada. Durante o almoço, Miguel contou para Sofia sobre a confissão de Beatriz. Ela admitiu que plantou o remédio. Admitiu e eu a expulsei na mesma hora. Onde ela tá agora? Não sei e não me importa. Machucou uma mulher inocente e quase matou meu filho. À tarde, Enzo dormiu tranquilo no colo de Sofia pela primeira vez em uma semana. Miguel observou a cena, finalmente em paz. Sofia. Casa comigo? Ela olhou para ele surpresa. Você tá falando sério? Muito sério. Quero que seja minha esposa de verdade. Mãe do Enzo de verdade. Mas a gente mal se conhece. Conheço o suficiente. Sei que você é boa, corajosa, uma mãe maravilhosa. Ele segurou a mão dela. Sei que te amo. E se der errado? Não vai dar. A gente vai construir uma família linda juntos. Sofia olhou para Enzo dormindo em seus braços, depois para Miguel. Eu aceito. Mesmo? Mesmo. Quero ser sua esposa. Quero ser mãe do Enzo oficialmente. Miguel a beijou suavemente para não acordar o bebê. Vamos nos casar logo? Vamos. E vamos ter mais filhos? Sofia sorriu. Quantos você quiser. Enzo se mexeu no sono, como se aprovasse a conversa. Acho que ele concorda. Miguel riu. Ele é o cupido da família. Naquela noite, pela primeira vez em meses, a casa ficou em silêncio total. Enzo dormiu a noite inteira. Miguel dormiu tranquilo e Sofia finalmente tinha uma família de novo. No quarto ao lado, Enzo sonhava nos braços da mulher que escolheu como mãe. Do lado de fora, a vida continuava. Mas dentro da mansão dos Almeida, uma nova família havia nascido. Sofia havia perdido Davi, mas ganhou Enzo. Miguel havia perdido a esposa, mas ganhou Sofia. E Enzo, que quase perdeu tudo, agora tinha os dois. Às vezes,
A vida tira algo precioso de nós, mas quando menos esperamos, ela nos dá algo ainda mais especial em troca: o amor de uma família escolhida com o coração. Uma semana depois da reconciliação, Miguel e Sofia estavam organizando o casamento quando Sofia percebeu algo estranho. Miguel, tem um carro parado na rua há 3 dias, disse ela, olhando pela janela. Que carro? Um Corolla preto. Sempre tem alguém dentro. Miguel olhou e realmente viu o carro. Deve ser coincidência. Não sei. Me dá um frio na barriga. Durante o resto da semana, Sofia notou outros sinais estranhos. Telefonemas mudos, envelope sem remetente na caixa de correio, a sensação constante de estar sendo observada. Acho que alguém está nos espionando, disse para Miguel. Quem faria isso? Sua sogra, a Beatriz. Você acha que ela desistiu? Miguel balançou a cabeça. A Beatriz nem tem como nos ameaçar mais. Ela confessou tudo, foi expulsa. Miguel, mulher como ela não desiste fácil. Sofia estava certa. Na quinta à noite, descobriram exatamente o que Beatriz estava planejando. Lúcia atendeu o telefone da casa e veio correndo para a sala. Senhor Miguel, tem uma mulher no telefone dizendo que é jornalista. Quer fazer uma matéria sobre vocês. Jornalista? Ela disse que soube da história do senhor e da Sofia. Quer contar para a revista. Miguel e Sofia se entreolharam. Que revista? Miguel perguntou. Lúcia voltou para o telefone e retornou com a resposta. Ela não disse. Só falou que é uma história linda de amor e superação. Não fala com ela, Sofia disse imediatamente. É armação. Por que você acha? Porque ninguém sabe nossa história, além de quem mora aqui. E a única pessoa que tem interesse em espalhar isso é a Beatriz. Miguel completou. Ele pegou o telefone. Alô? Senhor Miguel, aqui é Patrícia da revista Coração. Gostaríamos de fazer uma matéria sobre sua história de amor. Como a senhora soube da nossa história? Ah, essas coisas chegam até nós. O senhor sabe como é. Sei. E não tenho interesse. Mas, senhor, é uma história tão bonita. O milionário que se apaixonou pela faxineira. Miguel desligou na cara dela. Era isso mesmo. Alguém passou nossa história para a imprensa. A Beatriz quer nos expor publicamente, Sofia disse preocupada. Para quê? Para me humilhar. Imagina a manchete. Faxineira se casa com patrão milionário. Vão dizer que sou interesseira. Miguel segurou a mão dela. E daí? A gente sabe a verdade. Mas o mundo não sabe. Isso pode afetar sua empresa, sua reputação. Sofia, não vou deixar a Beatriz estragar nossa felicidade de novo. Naquela noite, eles decidiram antecipar o casamento. Vamos casar amanhã mesmo, Miguel disse. Amanhã? Sim, no cartório. Só nós dois e o Enzo, simples e rápido. E a festa? A festa fica para depois. O importante é a gente ser família oficialmente antes da Beatriz armar mais alguma. Sofia concordou. Era melhor se protegerem legalmente antes que Beatriz inventasse uma nova armadilha. No dia seguinte, eles foram ao cartório com Enzo. A cerimônia foi simples, mas emocionante. Quando o juiz de paz disse: "Vocês podem se beijar", Enzo bateu palminhas como se entendesse tudo. Agora somos família de verdade, Miguel disse, beijando Sofia. Família de verdade, ela repetiu, feliz. Mas a alegria durou pouco. Saindo do cartório, encontraram 3 jornalistas esperando. Senhor Miguel, é verdade que se casou com a empregada? Senhora Sofia, como é se casar com um milionário? O casamento foi por amor ou interesse? Miguel protegeu Sofia e Enzo, correndo para o carro. Não fala nada, murmurou para ela. No carro, Sofia estava arrasada. Ela conseguiu. A Beatriz conseguiu nos expor. Amor, isso vai passar. Vai? E se sair na revista mesmo, todo mundo vai saber que sou a faxineira que se casou com o patrão. Miguel parou o carro e olhou nos olhos dela. Sofia,
Você se importa com o que os outros vão pensar? Me importo com o que isso pode fazer com você e com o Enzo. Não vai fazer nada. A gente se ama. O Enzo tá bem cuidado. Somos uma família feliz. Ele beijou a mão dela. O resto é resto. Tem certeza? Tenho. E sabe por quê? Porque a verdade sempre vence a mentira. Chegando em casa, Lúcia os recebeu com cara preocupada. Tem mais jornalistas aqui, e a Beatriz ligou. O que ela queria? Disse que se vocês não se separarem, ela vai contar coisas piores para a imprensa. Que coisas? Sobre o passado da Sofia, sobre como ela seduziu o senhor. Sofia suspirou. Ela não vai parar nunca. Vai sim, Miguel disse determinado. Porque agora vamos revidar. Miguel contratou um investigador particular para descobrir os podres de Beatriz. Quero saber tudo sobre ela. Passado, presente, de onde vem o dinheiro para bancar advogado? Pode deixar, doutor. Em 3 dias tenho um relatório completo. Enquanto isso, Sofia decidiu lutar à sua maneira. Foi atrás de pessoas que conheciam Beatriz para descobrir a verdade sobre o passado dela. Vou na igreja onde sua ex-mulher ia, disse para Miguel. Alguém lá deve saber de alguma coisa. Na igreja, Sofia conversou com Dona Isabel, uma senhora que conhecia a Laura desde pequena. A Beatriz sempre foi complicada, disse Dona Isabel, olhando para os lados. Muito possessiva com a filha. Como assim, possessiva? Não deixava a Laura ter amigas, namorar. Quando ela se casou com o Miguel, a Beatriz ficou furiosa. Por quê? Porque perdeu o controle sobre a filha. A Laura chegou a comentar comigo que a mãe fazia cenas horríveis quando o Miguel ia visitar. Sofia anotou tudo. E depois que a Laura morreu, a Beatriz ficou obcecada pelo neto. Dizia que o Enzo era a única coisa que restava da filha dela. Mas ela se mudou para a casa do Miguel. Porque insistiu. O Miguel é boa pessoa. Não teve coragem de negar. No dia seguinte, o investigador trouxe informações ainda mais interessantes. Doutor Miguel, descobri coisas importantes sobre Dona Beatriz. Fale. Primeiro, ela não é viúva, como disse. É divorciada. O marido se separou dela por obsessão doentia pelos filhos. Como assim? Ela não deixava o marido se aproximar das crianças. Dizia que só ela sabia cuidar direito. Miguel ficou chocado. Tem mais. Quando a filha dela cresceu e quis sair de casa, Dona Beatriz fez um escândalo. Chegou a ameaçar se matar se a Laura casasse. Sério? Muito sério. E após a morte da filha, ela desenvolveu obsessão pelo neto. Os vizinhos da casa antiga dela podem testemunhar. Que tipo de obsessão? Ela contava para todo mundo que ia salvar o Enzo do pai inadequado, que só ela sabia cuidar direito da criança. Miguel mostrou o relatório para Sofia. Viu? Ela tem histórico de comportamento obsessivo. Isso pode nos ajudar, pode nos salvar. Se ela tentar alguma coisa na justiça, temos munição para nos defender. Mas Beatriz não tentou nada na justiça. Ela estava preparando algo pior. Na sexta-feira, Sofia recebeu uma ligação anônima. Sofia Costa? Sim, quem tá falando? Você não deveria ter se casado com ele. Quem é você? Alguém que sabe a verdade sobre você. Se não sair da vida do Miguel até domingo, todo mundo vai saber que tipo de mulher você realmente é. A Linha morreu. A Linha. Sofia ficou tremendo. Miguel, alguém me ameaçou no telefone. Como assim ameaçou? Disse que se eu não sair da sua vida, vai contar coisas sobre mim. Que coisas? Você não tem nada a esconder. Não tenho, mas ela pode inventar. A Beatriz. Quem mais seria? Miguel abraçou a esposa. Amor, não vamos deixar ela nos intimidar. Se ela quiser guerra, vai ter guerra. Como? Vamos expor ela antes que ela nos exponha. Mas como? Tenho uma ideia. E vai ser a Beatriz quem vai se dar mal dessa vez. Miguel bolou um plano simples, mas eficaz.
Se Beatriz queria usar a imprensa contra eles, ele usaria a imprensa contra ela. Vamos dar uma entrevista para os jornalistas, disse para Sofia. Você endoidou? Não. Vamos contar nossa versão da história antes que ela conte a dela. E falar o quê? A verdade. Que você é uma mãe que perdeu o filho, encontrou amor de novo e está sendo perseguida por uma sogra obsessiva. Sofia pensou na ideia. Pode dar certo? Vai dar, porque nossa história é de amor. A dela é de obsessão. No sábado, eles deram uma entrevista para a revista local. Como vocês se conheceram? A jornalista perguntou. Sofia trabalhava em casa, Miguel respondeu. Ela tinha um dom especial com o Enzo. E você, Sofia? Como foi se apaixonar pelo patrão? Não me apaixonei pelo patrão, Sofia disse segura. Me apaixonei pelo pai, pelo homem que vi cuidando do filho sozinho, que precisava de ajuda. E a sogra, como ela reagiu? Mal, muito mal, Miguel respondeu. Chegou a plantar medicamentos falsos para incriminar a Sofia. A jornalista se interessou. Pode falar mais sobre isso? Miguel contou tudo. O calmante plantado, a alergia de Sofia, a confissão de Beatriz. Nossa, que história! E vocês têm provas? Temos. Sofia mostrou os documentos médicos. Inclusive o laudo que prova que meu filho morreu de causa natural. Seu filho? Perdi um bebê antes de conhecer o Miguel. Por isso sei cuidar tão bem do Enzo. A entrevista saiu no domingo com o título Amor verdadeiro vence preconceito e perseguição. A matéria pintava Miguel e Sofia como vítimas de uma sogra obsessiva. Mostrava Beatriz como uma mulher desequilibrada que inventava mentiras para separar o casal. Quando Beatriz leu a revista, ficou furiosa. Eles me pintaram como louca, gritou para o advogado. Senhora, a matéria só mostra os fatos. Que fatos? Eles distorceram tudo. Como? Eu não sou obsessiva, sou uma avó preocupada. O advogado leu a matéria de novo. Senhora Beatriz, aqui diz que a senhora plantou medicamentos falsos. Eu confessei isso num momento de desespero. Não significa que sou criminosa. Mas significa que usou métodos inadequados. Beatriz percebeu que a estratégia de Miguel havia funcionado. Agora, ela é que estava sendo vista como a vilã da história. Preciso fazer alguma coisa. Minha reputação está arruinada. O que a senhora quer que eu faça? Entra com um processo contra eles por difamação. Senhora, eles só contaram a verdade. Então inventa alguma coisa, eu pago. O advogado ficou desconfortável. Senhora Beatriz, não posso inventar processos. Então você é inútil, está despedido. Sozinha e sem advogado, Beatriz ficou ainda mais desesperada. Ligou para vários escritórios, mas quando mencionava o nome dela, os advogados se recusavam a atender. A revista havia circulado bem e ninguém queria se associar ao caso. Na segunda-feira, ela tomou uma decisão drástica. Se não podia atacar Miguel e Sofia legalmente, atacaria pessoalmente. Comprou um celular novo e começou a fazer ligações anônimas para a casa deles. A Sofia não presta, dizia com voz disfarçada. Ela matou o próprio filho. O Miguel está sendo enganado. Essa mulher só quer dinheiro. Cuidado com essa faxineira, ela é perigosa. 5, 10, 15 ligações por dia. Sempre números diferentes, sempre vozes disfarçadas. Sofia estava ficando paranoica. Miguel, alguém não para de ligar falando mal de mim. Bloqueia os números. Eu bloqueio, mas ligam de outros. É a Beatriz, tenho certeza, mas como provar? Vamos instalar um identificador de chamadas e gravar as ligações. Durante a semana, eles documentaram tudo. 15 ligações anônimas por dia, sempre com acusações contra Sofia. Isso é assédio moral, disse o advogado que Miguel consultou. Podem processar por perturbação da tranquilidade. Mas como provar que é ela? Com as gravações e o padrão de comportamento. Nenhuma pessoa normal faria isso. Na sexta,
Beatriz cometeu o erro que eles estavam esperando. Ligou e esqueceu de disfarçar a voz. Miguel, você está sendo enganado por essa vagabunda. Sofia gravou tudo. Beatriz, é você? Silêncio. Depois a linha caiu. Agora eles tinham a prova que precisavam. Com a gravação da voz de Beatriz, Miguel decidiu confrontá-la pessoalmente. Vou na casa dela agora, disse para a Sofia. Vou contigo. Não, fica com o Enzo. Se der problema, chama a polícia. Miguel dirigiu até a casa simples que Beatriz havia alugado. Tocou a campainha com força. Beatriz, abre aí. Sei que você tá dentro. A porta se abriu. Beatriz apareceu de roupão, cabelos desalinhados, olheiras profundas. Estava claramente sem dormir há dias. O que você quer? Quero que pare com as ligações. Que ligações? Beatriz, eu gravei sua voz. Sei que é você. Ela tentou fechar a porta, mas Miguel segurou. Entra logo antes que os vizinhos vejam, disse ela, irritada. Miguel entrou na casa. Era pequena, bagunçada, com fotos de Enzo espalhadas por toda parte. Na parede, havia um altar improvisado com fotos da filha morta e do neto. Meu Deus, Beatriz, o que é isso aqui? Esse tanto de foto do Enzo não é normal. É meu neto. Tenho direito de ter fotos dele. Miguel contou rapidamente. Eram mais de 50 fotos de Enzo, muitas tiradas sem ele saber. Fotos do bebê dormindo, comendo, brincando. Como você conseguiu essas fotos? Tirei quando morava na sua casa. Algumas são recentes, depois que você saiu. Beatriz ficou sem resposta. Você tá nos espionando, né? Por isso o carro na rua. Tenho o direito de ver meu neto. Não tem. Você foi expulsa. Beatriz se virou para ele, os olhos brilhando de uma loucura perigosa. Miguel, o Enzo é tudo que me resta da minha Laura. Se eu perder ele, não tenho mais nada. Beatriz, você precisa de ajuda. Isso não é amor de avó, é obsessão. Obsessão? Eu sou a avó dele. E eu sou o pai e decido o que é melhor para ele. Você decide? Você que se casou com uma assassina. Para com isso. Não paro. A Sofia matou o próprio filho e agora vai matar o meu neto. Miguel olhou para Beatriz e viu que ela havia perdido completamente o juízo. Beatriz, você precisa se tratar. Eu não preciso de nada. Preciso do meu neto. Você não vai chegar perto dele nunca mais. Vou sim. Vou provar que aquela mulher é perigosa. Como? Inventando mais mentiras? Não inventando, provocando. Miguel ficou gelado. O que você quer dizer? Beatriz sorriu de um jeito que o assustou. Quero dizer que mulheres instáveis fazem coisas instáveis quando são pressionadas. Beatriz, se você fizer alguma coisa com a Sofia, não vou fazer nada, só vou testar os limites dela. Como? Descobrindo até onde ela aguenta ser humilhada antes de surtar. Miguel se levantou, alarmado. Você está planejando alguma coisa contra ela? Tô planejando provar que ela nem é estável o suficiente para ser mãe. Como? Beatriz se aproximou dele. Deixa pra lá, Miguel. Você vai descobrir em breve. Beatriz, se você machucar a Sofia, não vou machucar ela. Vou apenas mostrar quem ela realmente é. Miguel saiu da casa completamente preocupado. Beatriz estava planejando alguma coisa contra Sofia e ele não sabia o quê. No caminho para casa, ligou para um segurança particular. Sr. Gomes, Miguel Almeida. Preciso de proteção para minha família. Que tipo de proteção? Minha sogra está fazendo ameaças. Quero alguém de olho na minha casa. Pode deixar. Hoje mesmo coloco um homem lá. Em casa, contou para Sofia sobre a conversa com Beatriz. Ela está planejando alguma coisa contra você. O quê? Não sei. Mas ela falou em testar seus limites. Sofia ficou preocupada. Miguel, e se ela inventar que eu machuquei o Enzo? Não vai conseguir. Agora temos segurança na casa. E se ela espalhar mentiras piores sobre mim? Então a gente prova que são mentiras.
como fizemos com os documentos médicos. Sofia abraçou Enzo, que estava no colo dela. Só quero viver em paz com vocês. Vai viver. A Beatriz não vai conseguir nos separar de novo. Mas naquela noite, nenhum dos dois conseguiu dormir direito. Sabiam que Beatriz estava preparando o ataque final, e dessa vez ela não ia errar o alvo. Na terça-feira, o plano de Beatriz entrou em ação. Ela havia contratado uma mulher para se passar por assistente social e fazer uma visita de rotina na casa de Miguel. Bom dia, disse a falsa assistente social na porta. Sou doutora Mendes do Conselho Tutelar. Viemos fazer uma avaliação de rotina. Avaliação? Sofia estranhou. Ninguém avisou nada. É procedimento padrão após denúncias anônimas. Que denúncias? Sobre possível negligência com menor. Posso entrar? Sofia deixou a mulher entrar, mas ficou desconfiada. Algo não estava certo. Onde está a criança? Dormindo no quarto. Posso ver? Subiram para o quarto. Enzo dormia tranquilo no berço, gordinho e saudável. Ele parece bem cuidado, a falsa assistente social disse, anotando coisas numa prancheta. É claro que está bem cuidado. A senhora é a mãe biológica? Sou a mãe do coração, adotiva. Entendo. E qual sua formação para cuidar de crianças? Curso de puericultura, pedagogia, algo assim? Sofia ficou confusa. Eu aprendi cuidando dos meus irmãos. Sem formação formal, então. E você trabalha? Cuidava da casa, mas agora sou dona de casa. Não tem renda própria? Não preciso. Meu marido sustenta a família. A mulher anotou tudo, balançando a cabeça como se fossem informações negativas. E sobre sua internação psiquiátrica? Sofia ficou alerta. Que internação? Eu nunca fui internada. Temos informações de que foi. São informações falsas. Tenho os documentos verdadeiros aqui. Sofia foi buscar os papéis do Dr. Oliveira. Quando voltou, a mulher estava mexendo nas gavetas do quarto do Enzo. O que a senhora está fazendo? Verificação de rotina. Procurando medicamentos inadequados. Não tem medicamento nenhum aqui. Não? Isso. A mulher tirou da gaveta um frasco que Sofia nunca tinha visto. Eu nunca vi isso na vida. Tá na gaveta do seu filho, calmante infantil. Sofia ficou desesperada. Era a mesma situação de antes se repetindo. Alguém plantou isso aí? Eu não uso calmante. A senhora vai ter que vir conosco para a delegacia. Como assim, delegacia? Medicação inadequada de menor é crime. Nesse momento, Miguel chegou do trabalho e ouviu a discussão lá de cima. O que está acontecendo? Seu marido, a falsa assistente social disse. Sua esposa está sendo autuada por posse de medicamento inadequado. Miguel subiu correndo. Como assim? Encontramos calmante no quarto da criança. Miguel olhou para o frasco e ficou furioso. De novo? Não. Como assim, de novo? A mulher perguntou. Já plantaram medicamento falso aqui antes para incriminar minha esposa. Senhor, isso são acusações graves. Acusações verdadeiras. Miguel pegou o telefone. Vou ligar para o Conselho Tutelar de verdade. A mulher ficou nervosa. Não precisa. Preciso sim, Miguel discou. Alô, Conselho Tutelar? Aqui é Miguel Almeida. Tem uma pessoa aqui se passando por assistente social. A falsa assistente correu para sair da casa. Miguel correu atrás. Volta aqui! Mas ela entrou num carro que estava esperando na esquina e saiu em disparada. Miguel anotou a placa e ligou para a polícia. Quero denunciar falsidade ideológica e invasão de domicílio. 2 horas depois, a polícia descobriu que o carro estava registrado no nome de uma empresa de investigação particular contratada por Beatriz. Senhor Miguel, sua sogra contratou essa mulher para se passar por assistente social. O delegado explicou. E agora? Agora ela vai responder por falsidade ideológica, invasão de domicílio e tentativa de incriminação falsa. Ela vai ser presa. Vai ser processada e dessa vez não tem como escapar.
Miguel voltou para casa aliviado. Sofia estava no jardim com Enzo, mas ainda abalada. Amor, acabou. A Beatriz foi longe demais dessa vez. Tem certeza? Tenho. Ela contratou uma mulher para se passar por assistente social. Isso é crime federal. Sofia suspirou de alívio. Quer dizer que agora acabou mesmo? Agora acabou mesmo. Eles se abraçaram no jardim, com Enzo entre eles. O bebê sorriu como se soubesse que finalmente estavam seguros. A guerra havia terminado e eles haviam vencido. 2 dias depois de ser desmascarada pela falsa assistente social, Beatriz estava no fundo do poço. Sem dinheiro, sem casa, sem dignidade. Mas ainda tinha uma carta na manga. Ligou para o último advogado que aceitara falar com ela. Doutor Andrade, quero entrar som um processo diferente. Que tipo de processo? Quero questionar a capacidade mental do Miguel. Como assim? Ele se casou com uma mulher instável em questão de semanas. Isso não é comportamento de pai responsável. Senhora Beatriz, escuta, um homem que põe uma estranha para cuidar do próprio filho, que acredita em qualquer história, isso é negligência paterna. O advogado suspirou. E o que a senhora quer? Quero a guarda total do Enzo. Se o Miguel não tem capacidade para escolher uma esposa adequada, não tem capacidade para criar uma criança. Isso é muito arriscado. É minha última chance. Ou eu consigo meu neto de volta, ou perco ele para sempre. Na sexta, Miguel recebeu a citação judicial e ficou furioso. Ela está questionando minha capacidade como pai, gritou para Sofia. Como ela pode fazer isso? Diz aqui que casamento precipitado demonstra instabilidade mental. Sofia leu o documento. Miguel, ela pode conseguir? Não sei. Vamos ter que provar que somos bons pais. Como? Com testemunhas, laudos médicos do Enzo, relatórios da escola. Que escola? O Enzo tem 3 meses. Então, com o pediatra, com a Lúcia? Naquela noite, eles mal dormiram. A possibilidade de perder Enzo era aterrorizante. Amor, e se o juiz achar que a gente se casou rápido demais? Não vai achar. A gente se ama de verdade. Mas no papel parece estranho mesmo, patrão casando com empregada. Miguel abraçou a esposa. Sofia, para de se culpar. A gente não fez nada errado. Eu sei, mas tenho medo. No sábado receberam uma visita inesperada. O Dr. Oliveira, pediatra do Enzo, veio pessoalmente na casa. Dr. Miguel, soube do processo. Vim oferecer ajuda. Como o senhor pode ajudar? Posso testemunhar que o Enzo é uma criança saudável, bem cuidada, feliz. O senhor faria isso? Claro. Acompanho esse bebê desde o nascimento. Nunca vi sinais de negligência. Obrigado, doutor. Na verdade, quero dizer mais. Conheço a dona Beatriz há anos. Ela sempre foi complicada. Como assim? Quando sua primeira esposa fazia pré-natal comigo, a sogra era possessiva demais. Queria controlar tudo. Sério? Muito sério. E após a morte da Laura, ela desenvolveu uma obsessão patológica pelo neto. Isso pode ajudar nosso caso? Pode ganhar nosso caso. Vou escrever um relatório técnico sobre o comportamento dela. Miguel se animou pela primeira vez. Doutor, a gente tem chances reais. Tem, mas precisam se preparar bem. A dona Beatriz vai atacar com tudo. Como? Ela vai tentar provar que vocês são inadequados. Vão questionar a estabilidade da Sofia, o casamento rápido, a diferença social. Sofia ficou preocupada. E se conseguir convencer o juiz? Não vai conseguir, porque vocês têm a coisa mais importante, o bem-estar da criança. Como provamos isso? Com fatos. Enzo ganhou peso, se desenvolve bem, é feliz. Isso fala mais alto que qualquer argumento. O médico se levantou. Preparem tudo. Eu estarei lá segunda para defender vocês. Depois que ele saiu, Miguel abraçou Sofia. Ouviu? A gente tem chance. E se não der certo?
Vai dar, porque somos uma família de verdade. Mas no domingo à noite, Beatriz preparou o último golpe. Um golpe que quase destruiu tudo. Na manhã de domingo, véspera da audiência, Beatriz apareceu na porta da mansão. Mas não vinha sozinha. Estava com 2 oficiais de justiça. Miguel Almeida? Um deles perguntou. Sou eu. Temos um mandado de busca e apreensão. Como assim? Beatriz se aproximou com um sorriso vitorioso. Miguel, consegui uma liminar de emergência. Enzo vai ficar comigo até a audiência de amanhã. Isso é absurdo. É legal, o oficial disse, mostrando o papel. Suspeita de ambiente inadequado para menor. Sofia apareceu na porta, segurando Enzo. O que está acontecendo? Eles querem levar o Enzo, Miguel disse desesperado. Levar como? Para onde? Beatriz se aproximou. Para o ambiente seguro, longe de influências negativas. Que influências? Sofia rebateu. Você, uma mulher que matou o próprio filho e agora ameaça o meu neto. Eu não matei ninguém. É o que você diz, mas tenho provas novas. Beatriz tirou uma pasta da bolsa. Miguel, descobri que ela foi demitida de outras casas por comportamento estranho com crianças. Isso é mentira! É? Então explica por que você foi demitida da casa dos Almeida em janeiro. Sofia empalideceu. Era verdade que havia sido demitida, mas não pelo que Beatriz estava insinuando. Eu fui demitida porque foi flagrada dando medicamento para o bebê deles sem autorização. Beatriz cortou. Não foi isso. A criança estava com febre alta e eu dei antitérmico. Sem autorização dos pais. Medicação inadequada. Miguel olhou para Sofia. É verdade? É, mas não foi do jeito que ela está falando. Beatriz sorriu. Viu, Miguel? Padrão de comportamento. Ela sempre se mete com os filhos dos outros. O oficial de justiça interveio. Senhor Miguel, precisamos levar a criança agora. Não! Sofia gritou, apertando Enzo contra o peito. Não vão levar meu filho. Sofia, calma. Miguel tentou acalmar a esposa. Não fico calma, não. Essa mulher já armou para mim uma vez. Agora quer roubar nosso filho. Roubar? Beatriz fingiu indignação. Eu sou a avó. Tenho mais direito que essa estranha. Estranha? Sofia explodiu. Eu sou a mãe dele. Eu que cuido, que amo, que mata bebês. Beatriz gritou de volta. Eu não matei ninguém! Enzo começou a chorar com os gritos. Sofia tentou acalmá-lo, mas estava tremendo de raiva. Olha só, Beatriz disse para os oficiais. Mulher descontrolada agredindo a criança? Eu não estou agredindo nada. Tá sim, tá apertando ele. Olha como a criança tá chorando. Miguel viu que Sofia estava mesmo apertando Enzo demais no desespero. Amor, solta um pouco. Não, não vou deixar eles levarem meu filho. Senhora, o oficial disse, se a senhora não entregar a criança voluntariamente, vamos ter que usar a força. Então usa! Sofia gritou. Eu não solto. Foi exatamente nesse momento que Beatriz conseguiu o que queria. Sofia, desesperada, estava agindo como uma mulher desequilibrada na frente de autoridades. Viram? Disse ela para os oficiais. Comportamento obsessivo, igual eu falei no processo. Miguel percebeu a armadilha, mas era tarde demais. Sofia, por favor, entrega o Enzo. É só até amanhã. Não, amanhã eles vão inventar outra mentira. Não vão. A gente vai provar nossa inocência na audiência. Sofia olhou nos olhos do marido e viu que ele estava certo. Se resistisse, ia parecer realmente desequilibrada. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela beijou Enzo na testa. Mamãe volta amanhã, meu amor. Prometo. Entregou o bebê para o oficial, que passou para a Beatriz. Pronto, netinho. Vovó vai cuidar de você direitinho. Enzo, vendo a mulher que o assustava, começou a chorar mais alto. Ele não quer ficar com ela, Sofia disse, desesperada. Vai se acostumar, Beatriz disse, saindo com Enzo nos braços. Miguel abraçou Sofia, que desabou em lágrimas.
Ela levou o nosso filho, Miguel. É só até amanhã. Amanhã a gente ganha na audiência. E se não ganhar? Miguel não tinha resposta para essa pergunta. A sala do tribunal estava lotada na segunda de manhã. Jornalistas, curiosos, apoiadores do casal, todos queriam ver o final da história que havia virado notícia nacional. Miguel e Sofia entraram de mãos dadas, seguidos pelos advogados e pelo Dr. Oliveira. Do outro lado, Beatriz estava com Enzo no colo e um advogado novo. Onde ela arrumou dinheiro para outro advogado? Sofia sussurrou. Deve ter vendido alguma coisa, Miguel respondeu. O juiz entrou e todos se levantaram. Audiência de definição de guarda do menor Enzo Almeida. Dona Beatriz, apresente seus argumentos. Beatriz se levantou, ainda segurando o neto. Meritíssimo. Sou a avó dessa criança e única parente sanguínea viva da mãe dele. Continue. Meu genro se casou com uma mulher instável que tem histórico de problemas mentais e comportamento inadequado com crianças. O advogado dela apresentou os papéis falsos sobre o passado de Sofia. Aqui estão os relatórios que comprovam nossa alegação. Miguel se levantou. Protesto. Esses documentos já foram contestados como falsos, meritíssimo. O advogado de Beatriz continuou. Mesmo que alguns documentos sejam questionáveis, o comportamento da requerida ontem foi prova suficiente. Que comportamento? Agressividade, descontrole emocional, resistência à autoridade? Ela estava defendendo o filho, Miguel protestou. Estava demonstrando obsessão patológica, Beatriz rebateu. O juiz pediu silêncio. Senhora Sofia, a senhora pode se defender? Sofia se levantou, nervosa. Meritíssimo. Eu amo esse bebê como se fosse meu filho biológico. Nunca faria mal a ele. Mas a senhora reconhece que ontem teve um comportamento agressivo? Tive. Porque estava desesperada. Qualquer mãe ficaria desesperada. A senhora não é a mãe biológica da criança. Não sou, mas sou a mãe do coração. Isso não tem valor legal. Sofia sentiu o mundo desabar. Dr. Oliveira, o juiz chamou. O senhor acompanha essa criança? Acompanho desde o nascimento. Qual sua opinião sobre o ambiente onde ele vive? É um ambiente exemplar. Enzo é uma criança saudável, bem nutrida, desenvolvimento perfeito. E sobre Dona Beatriz? Sobre Dona Beatriz, posso dizer que ela sempre foi obsessiva com relação ao neto. Já presenciei comportamentos inadequados. Que tipo? Possessividade excessiva, interferência nos cuidados médicos, tentativas de controlar a rotina da criança. Beatriz ficou vermelha. Isso nem é verdade. É sim, o doutor continuou. E agora, observando o comportamento do bebê com ela versus com o pai e a madrasta, vejo clara preferência pelas figuras parentais. Como assim? O bebê chora quando está com Dona Beatriz, mas fica calmo com o casal. Era verdade. Durante toda a audiência, Enzo choramingava no colo de Beatriz, mas se acalmava quando via Miguel e Sofia. Lúcia Pereira. O juiz chamou a próxima testemunha. Lúcia entrou nervosa, mas determinada. A senhora trabalha na casa do Sr. Miguel? Trabalho há 15 anos. E pode falar sobre o ambiente familiar? Posso. Nunca vi casa mais cheia de amor. A Sofia cuida do Enzo como se fosse filho dela. O bebê só fica bem quando ela está por perto. E sobre Dona Beatriz? Dona Beatriz sempre foi problemática. Quando a filha dela era viva, ela controlava tudo. Depois que a Laura morreu, ficou pior ainda. Como pior? Obsessiva com o netinho, não deixava ninguém cuidar dele direito. O juiz ouviu todos os depoimentos e depois observou Enzo, que continuava chorando baixinho no colo de Beatriz. Posso ver a criança? Beatriz se aproximou da mesa. O juiz estendeu os braços, mas Enzo se agarrou na roupa dela, não querendo ir. Interessante. Bebês costumam ir com estranhos tranquilamente. Ele está assustado, Beatriz explicou. Ou não está bem cuidado, o juiz observou. Ele se virou para Miguel. Senhor Miguel, aproxime-se.
Miguel se levantou e caminhou devagar para a mesa. Quando Enzo o viu, imediatamente estendeu os bracinhos. Papai! Miguel pegou o filho, que parou de chorar na mesma hora. Agora, senhora Sofia. Sofia se aproximou, hesitante. Enzo olhou para ela e sorriu balbuciando. Mamá. O contraste era gritante. Com Beatriz, chorava. Com Miguel e Sofia, sorria. Viram? Beatriz tentou um último argumento. Eles manipularam a criança contra mim. Mas o juiz já havia visto o suficiente. A criança demonstra um vínculo afetivo claro com o pai e a madrasta. Esse vínculo não pode ser quebrado sem prejuízo ao desenvolvimento infantil. Meritíssimo. Dona Beatriz, indefiro o seu pedido. A guarda permanece com o pai. Beatriz ficou lívida. Isso não pode ser. Pode e é. Mas determino que a senhora seja submetida à avaliação psiquiátrica antes de qualquer nova tentativa de aproximação. A decisão estava tomada. Miguel e Sofia haviam vencido. Definitivamente. Saindo do tribunal, Beatriz estava transtornada. Havia perdido tudo. O processo, a dignidade e qualquer chance de ter Enzo para ela. Não pode acabar assim, gritou na escadaria do fórum. Senhora, se acalme! O advogado dela pediu. Me acalmar? Eles roubaram meu neto. Isso é injustiça. As pessoas que saíam do tribunal olhavam para ela com pena e reprovação. Miguel e Sofia passaram por ela, carregando Enzo, que sorria satisfeito no colo da mãe. Beatriz, Miguel parou. Aceite a decisão. É o melhor para todo mundo. Melhor para vocês, e eu vou ficar sem nada. Você vai ter a chance de se curar, de voltar a ser uma pessoa sã. Eu não quero me curar. Quero meu neto. Sofia se aproximou. Beatriz, olha para o Enzo. Ele está feliz conosco. Isso não importa para você? Importa que ele devia estar feliz comigo. Mas não tá, e forçar não vai resolver. Beatriz olhou para o bebê, que se escondia no pescoço de Sofia quando ela tentava se aproximar. Por que ele tem medo de mim? Perguntou, a voz quebrando. Porque você assustou ele, Sofia respondeu com sinceridade. Criança sente quando a gente está nervosa, desesperada. Mas eu amo ele. A gente sabe que ama. Mas amor não é posse. Miguel se aproximou da sogra. Beatriz, você quer uma última chance de se despedir dele direito? Como assim? Vem tomar café em casa. Passa 1 hora com ele, sem pressão, sem desespero. Vocês fariam isso? Sim, Sofia respondeu. Mas só se você prometer que depois vai buscar ajuda e não vai mais nos incomodar. Miguel completou. Beatriz olhou de um para o outro, depois para o neto. Tá bem, aceito. Em casa, algo interessante aconteceu. Beatriz, sem a pressão de conseguir Enzo, relaxou pela primeira vez em meses. Sentou no tapete da sala e brincou com ele naturalmente. Enzo, sentindo que a avó estava diferente, parou de ter medo. Oi, netinho, disse ela, oferecendo um brinquedinho. Vovó trouxe isso para você. Enzo pegou o brinquedo e riu. Ele riu para você. Sofia observou, emocionada. Há meses ele não ria para mim. Porque você estava desesperada. Agora você está calma. Durante a hora seguinte, Beatriz foi a avó que sempre deveria ter sido. Brincou, cantou, fez Enzo gargalhar. Assim é muito melhor, Miguel disse. É assim que eu lembro porque amava ser avó. Quando chegou a hora de ir embora, Enzo não chorou, apenas acenou tchau com a mãozinha. Tchau, netinho. Vovó vai voltar quando estiver melhor. Na porta, Beatriz se virou para eles. Obrigada por me deixarem me despedir direito. Beatriz, Sofia disse, se você realmente se tratar, pode voltar a fazer parte da vida dele. De verdade? De verdade. Enzo precisa da avó saudável. Vou me tratar, prometo. A gente torce por você, Miguel disse. E era sincero. Beatriz entrou no táxi e foi embora. Miguel, Sofia e Enzo ficaram na porta, observando o carro se afastar.
Você acha que ela vai cumprir? Miguel perguntou. Acho. Ela parecia diferente hoje. Como assim? Mais humana, menos desesperada. Tomara que você tenha razão. Vou ter. As pessoas podem mudar quando encontram um motivo para isso. E qual foi o motivo dela? Sofia olhou para Enzo, que brincava com o brinquedo que a avó havia dado. Ver que pode ser avó de verdade, sem roubar, sem forçar, só amando. 2 meses depois, receberam uma carta de Beatriz. Ela estava internada voluntariamente numa clínica de reabilitação psicológica e mandava notícias do tratamento. A guerra havia acabado, e dessa vez, todos haviam vencido. 3 meses depois da audiência final, Miguel e Sofia fizeram o casamento dos sonhos no jardim da mansão. Sofia usava um vestido branco simples, mas lindo, que realçava sua beleza natural. Miguel estava de terno azul marinho, radiante de felicidade. Enzo, com 6 meses, foi o pajem mais fofo da história, carregado no colo por Lúcia durante a cerimônia. Miguel, disse o padre, você aceita Sofia como esposa, para amar, respeitar e proteger na alegria e na tristeza? Aceito, ele respondeu, olhando nos olhos dela. Sofia, você aceita Miguel como esposo, para amar, respeitar e proteger na alegria e na tristeza? Aceito, ela disse, com lágrimas de felicidade. E vocês dois aceitam Enzo como filho, para criar com amor, dedicação e carinho? Aceitamos, responderam juntos. Então eu os declaro marido e mulher. E família oficial. Pode beijar a noiva. Miguel beijou Sofia enquanto os convidados aplaudiam. Enzo bateu palminhas como se entendesse que era um momento especial. Durante a festa, Lúcia fez um discurso emocionado. Conheci a Sofia quando ela chegou aqui, uma menina destroçada pela dor. Vi ela se transformar numa mãe maravilhosa e numa esposa dedicada. E eu, disse Helena, vi minha filha renascer, encontrar uma família que a ama de verdade. O Dr. Oliveira também falou. Como médico, posso dizer que raramente vi um bebê tão bem cuidado e feliz quanto o Enzo. Vocês são pais exemplares. No final da festa, quando só restavam os mais íntimos, chegou uma surpresa. Um buquê de flores com um cartão. Quem mandou? Sofia perguntou. Miguel leu o cartão. Parabéns pelo casamento de vocês. Enzo tem sorte de ter pais tão especiais. Com carinho, Beatriz. Ela lembrou, Sofia disse emocionada, e não tentou estragar nosso dia. Miguel observou. Acho que ela tá mesmo mudando. Naquela noite, depois que todos foram embora, a família se sentou no jardim onde tudo havia começado. Miguel segurava Enzo, que brincava com as alianças dos pais. Sofia estava aninhada no braço do marido. Em que você está pensando? Ele perguntou. Em como a vida é engraçada. Há 6 meses eu era uma faxineira desesperada que tinha perdido tudo. E agora? Agora sou esposa, mãe e tenho uma família que me ama. E eu, Miguel disse. Era um pai perdido, que não sabia cuidar do próprio filho. E agora? Agora tenho vocês dois. E descobri que a maior riqueza do mundo não é o dinheiro. É o quê? É amor, família. É ter alguém que cuida da gente quando estamos fracos. Enzo balbuciou alguma coisa e sorriu para os dois. E ele? Sofia perguntou, acariciando o cabelo do filho. O que será que ele está pensando? Que tem a melhor família do mundo, Miguel respondeu. Tem mesmo. Eles ficaram ali, os 3 juntinhos, observando as estrelas no céu. Do lado de fora, a vida continuava a seu ritmo. Mas dentro do jardim da mansão Almeida, havia apenas paz, amor e a certeza de que algumas histórias realmente terminam bem. A faxineira que chorou sozinha tinha encontrado sua casa. O milionário que não sabia ser pai tinha aprendido que família é o maior tesouro. E o bebê, que quase foi separado dos pais,
tinha ganhado o amor incondicional que toda criança merece.